Saudações de paz, queridos estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Estamos aqui para mais uma disciplina, a disciplina de aconselhamento pastoral. Esta é a nossa aula número 1. Nesta aula, vamos começar por introduzir o que é isso, aconselhamento pastoral. Vamos apresentar os objetivos dessa disciplina, as etapas comuns do processo de aconselhamento, técnicas de aconselhamento, e vamos fechar a aula 1 estabelecendo a diferença que existe entre o aconselhamento pastoral e a psicoterapia. Portanto, esses são os 4 tópicos que vamos abordar nesta nossa primeira aula. Pronto, vamos começar por definir o que é isso, aconselhamento pastoral. Por aconselhamento pastoral, nos referimos a uma forma de apoio que combina princípios bíblicos com a escuta empática, né, com a finalidade de ajudar, né, o indivíduo, nesse caso a pessoa, a lidar com questões emocionais, espirituais, bem como relacionais. Portanto, isto é que chamamos de aconselhamento pastoral. É um tipo de apoio, okay? Onde combina-se princípios bíblicos com a escuta empática. Okay? Portanto, aconselhamento pastoral é diferente de uma terapia puramente secular, né? Visto que no aconselhamento pastoral o foco, né? O foco é o crescimento espiritual, bem como a restauração da pessoa, né? Sob a ótica da fé. Portanto, no aconselhamento pastoral, a lupa são os ensinos bíblicos. A intenção é restaurar a pessoa, né, que se encontra numa situação de crise, num problema, né, é restaurá-la no ponto de vista da fé. Portanto, vamos então apresentar aqui os pontos principais do aconselhamento pastoral. Vamos começar olhando para os objetivos do aconselhamento pastoral. Temos três pilares principais. O primeiro pilar é o objetivo central, né, que quando estamos a aconselhar, né, a alguém, estamos me referindo aqui ao aconselhamento pastoral, né, quando somos procurados como pastor, o objetivo central é ajudar a pessoa a enfrentar as dificuldades da vida, né, como por exemplo luto, imagina uma mulher que perdeu o esposo ou um homem que perdeu a sua esposa, né, crises familiares, por exemplo, né, crise entre cônjuges, por exemplo, ou entre filhos e pai, né, ou então dilemas éticos, de acordo com os ensinamentos cristãos. Tanto esse é o objetivo principal, né, é ajudar a pessoa a enfrentar essas situações, né, na luz daquilo que as escrituras ensinam. Outro aspecto é o foco, né, o foco na Bíblia. Portanto, no aconselhamento pastoral, quando estamos a aconselhar na qualidade de pastor, devemos utilizar as escrituras como base para orientação e tomada de decisão. Não devemos nos basear na nossa lógica, no nosso achismo, não. Devemos sempre aconselhar usando a palavra de Deus como referência, visto que somos pastor e a pessoa que está nos procurar é crente, está nos procurando a qualidade de pastor. Portanto, nós devemos aconselhar a pessoa à luz daquilo que são os ensinamentos da palavra de Deus. E outra questão, o outro objetivo é o crescimento espiritual. Portanto, no aconselhamento pastoral, né, o nosso alvo, né, é tornar a pessoa mais semelhante a Cristo em suas atitudes e em seu caráter. Por isso é que devemos tomar a palavra de Deus como referência, como base, pois é a palavra, o Espírito Santo usa a palavra de Deus, né, para molgar, para trabalhar
no caráter da pessoa. Então, esses são os três objetivos, né, que devemos tomar em conta no aconselhamento pastoral. Nosso objetivo central, né, é ajudar a pessoa a enfrentar as dificuldades da vida com base nos ensinamentos cristãos. O nosso foco deve ser a palavra de Deus, as Escrituras, e devemos visar sempre o crescimento espiritual. Ok? E outra questão também importante, que é o apoio prático, né? O aconselhamento pastoral não pode se limitar nas orações, ok? Portanto, também deve envolver a escuta ativa e a orientação para resolver problemas concretos. É importante que o pastor saiba ouvir atentamente aquilo que a pessoa está a enfrentar, né? Para depois dar então uma orientação concreta sobre como é que a pessoa deve agir para ultrapassar a situação que ela estiver a enfrentar. Tem que haver orientações concretas. Porque é importante que o pastor tenha orientação. O pastor, no aconselhamento, o pastor não está aí para apontar apenas, por exemplo, na questão de erro, né? O alvo não é apontar erro, condenar a pessoa. O alvo é encontrar solução, mostrar o caminho que a pessoa deve seguir para, então, ela conseguir vencer a situação que ela estiver a enfrentar. Ok? Ok, vamos então avançar. Vamos agora então falar das etapas, as etapas comuns nesse processo de aconselhamento pastoral. É importante, pronto, sublinharmos, né, que cada situação é uma situação, né? Portanto, existem diversas situações que vão levar um crente a procurar o pastor. Portanto, normalmente o aconselhamento pastoral ele vai seguir essas etapas que nós vamos apresentar aqui. A primeira etapa normalmente é o acolhimento, né? Por acolhimento nos referimos aqui o pastor criar um ambiente seguro, né, e de confiança para que a pessoa se sinta livre, se sinta seguro, né, para expressar aquilo que a pessoa tem no seu íntimo. Então, é importante que o ambiente seja seguro e garanta a confiança para a pessoa expor, né, a situação que lhe apoquenta. Portanto, o primeiro passo é o acolhimento, acolhermos, né, garantirmos que estamos num lugar, né, tranquilo, um lugar de facto seguro, um lugar onde a pessoa pode falar seguramente sem qualquer desconfiança. Aqui é importante que seja, né, num lugar fechado, mas que haja movimentação de pessoas, né? Se for, por exemplo, uma porta de vidro, melhor, assim as pessoas conseguem, né, conseguem ver, e vocês conseguem ver as pessoas lá fora. Isso, né, para evitar situações constrangedoras, né? Então, essa é uma precaução que deve ser tomada. A segunda etapa, depois do acolhimento, a segunda etapa é a escuta e a partilha. Aqui, a pessoa que está a ser aconselhada, né, ela então relata, né, as suas dores, né, e aquilo que ela tem no seu íntimo que precisa exteriorizar. E o conselheiro, nesse caso o pastor, né, enquanto o aconselhado vai relatar, né, o seu problema, a sua situação, o pastor, o líder, vai estar atento, prestar atenção, né, ouvindo atentamente e discernindo, né, aquilo que a pessoa está a apresentar, né, para poder então identificar as raízes do problema. Né? O primeiro passo, a primeira intenção do pastor é conseguir identificar a raiz do problema, aonde começou o problema. Né? É muito importante, porque se nós não conseguirmos identificar a raiz do problema, não vamos conseguir então dar uma recomendação, uma solução, né, exata da situação que a pessoa está a enfrentar. Portanto, primeiro devemos prestar atenção, né, na narrativa da pessoa que está a ser aconselhada, para então identificarmos aonde de facto consiste o problema. Então, aqui a escuta e partilha. Eu mesmo ouvi o aconselhado está a falar aquilo que ele né, o problema que a pessoa tem, e o pastor vai então prestar atenção, ouvir atentamente e discernir
para identificar a raiz do problema. E a terceira etapa é, então, a reflexão bíblica. O que é isso? Diante daquilo que o pastor ouviu, né, vai procurar fazer, então, o enquadramento bíblico da situação apresentada, né, que faz, então, a aplicação de princípios teológicos à situação específica que foi identificada, né, na narração do aconselhado. Portanto, o pastor precisa, depois de ouvir, né, entender, conseguir identificar a raiz do problema, fazer um enquadramento bíblico, né, e com base nas escrituras, então, apresentar as orientações que a pessoa deve ter em consideração. Portanto, depois temos, então, ação e mudança. Aqui na ação e mudança, né, aqui é a definição de passos práticos para a transformação. Aqui o pastor vai orientar quais são os passos, quais são as ações práticas, né, que a pessoa deve tomar para ela sair então da situação que ela se encontra, né? Ação e mudança. E por fim, né, por fim, o acompanhamento, ou seja, verificação contínua do processo e o apoio espiritual, né? Depois, então, o pastor tem que fazer acompanhamento, né? Tem que acompanhar, né, a ovelha, né, acompanhar a situação, né, o desenrolar, né, da situação. Verificar se de facto a situação ficou ultrapassada. Caso haver necessidade de um apoio espiritual, né, o pastor tem que dar então o apoio, né, no âmbito do acompanhamento. Portanto, esses são né, as etapas, né, do aconselhamento pastoral, ok? Vamos agora então avançar, vamos agora ver a diferença que existe entre o aconselhamento pastoral e a psicoterapia. Ok. Embora muitos conselheiros pastorais, né, utilizem ferramentas da psicologia moderna, né, entretanto, existem distinções, existem, de facto, diferenças entre o aconselhamento pastoral e a psicoterapia. Primeiro, consiste na base, né? A base. A psicoterapia, ela foca na saúde mental e o comportamento humano, ok? Esse é o foco da psicoterapia. Enquanto que o aconselhamento pastoral, ela foca na relação da pessoa com Deus e na aplicação da fé. Tanto enquanto a psicoterapia foca na saúde mental e no comportamento humano, o aconselhamento pastoral ele está a olhar na relação da pessoa com Deus, bem como na aplicação prática da sua fé. Então aqui estamos a ver já a base diferente, ok? E a outra questão também, outra diferença, está na autoridade. Okay? No aconselhamento pastoral, né, a autoridade final é a Bíblia Sagrada, né, e às vezes a tradição da igreja, né, mas é mais a Bíblia, né? Às vezes também podemos usar a tradição como, né, como um exemplo, mas a principal autoridade aqui é a Bíblia Sagrada, né? É diferente da psicoterapia, né? Ok, e por fim, a confidencialidade, ou seja, o sigilo é um dever ministerial, né, mas possui limites legais em caso de crimes graves. Ou seja, no aconselhamento pastoral, o pastor deve guardar sigilo, né, deve procurar guardar o assunto, né, o assunto ficar entre o pastor, né, e o aconselhado, né, diferente, né, da psicoterapia, né, que não necessariamente guarda-se confidencialidade. Okay? Portanto, essas são as principais diferenças, então, entre o aconselhamento pastoral, que a base é a palavra de Deus, o foco é analisar, né, a relação entre a pessoa e Deus, bem como a aplicação da sua fé, enquanto que na psicoterapia foca-se na saúde mental e no comportamento humano. Ok, então vamos agora. Onde é que nós podemos encontrar o aconselhamento pastoral? Pronto, normalmente as igrejas locais, né? A maior parte das igrejas, as denominações cristãs, normalmente oferecem esse serviço de aconselhamento pastoral,
de forma grátis, né, de forma grátis, tanto através de seus pastores ou líderes capacitados. Qualquer igreja evangélica normalmente tem a clínica pastoral, né, tem o pastor sempre aberto, sempre pronto, né, para atender, né, as pessoas que procurarem para um aconselhamento, para uma orientação pastoral. Também existem formações acadêmicas de aconselhamento pastoral, por exemplo, em programas de pós-graduação e especialização, né, para quem deseja se aprofundar, né, nesta área. Quem quiser, né, se aprofundar, se focar na área de aconselhamento pastoral, é possível também fazer um curso de pós-graduação nessa área. Quanto a referências bibliográficas, né, temos autores como Gary Collins e Jay Adams, né, são de facto eruditos na área, portanto são boas referências para quem quiser fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada na área de aconselhamento pastoral. Ok, vamos então agora a falar das técnicas de aconselhamento, né? Vamos ver quais são as técnicas que estão à nossa disposição que o pastor pode usar no aconselhamento pastoral. Ok. As técnicas de aconselhamento pastoral, elas variam, né, conforme a abordagem teológica. Existem várias abordagens teológicas a respeito do aconselhamento pastoral. Entretanto, todos eles partilham o mesmo objetivo, né, que a ideia é promover a maturidade cristã, bem como também a restauração emocional através da fé. Tanto não importa qual a abordagem que nós seguirmos, o objetivo é o mesmo, ok? Promover a maturidade espiritual, bem como também a restauração emocional por meio da fé. Portanto, vamos agora apresentar as principais técnicas, né, que são utilizadas no aconselhamento pastoral. Vamos lá. Vamos começar com a primeira técnica, que é a técnica de escuta e empatia. Aqui, na técnica de escuta e empatia, pronto, é importante nós notarmos que a base para qualquer aconselhamento é a criação de um ambiente seguro e de confiança, conforme nós já acabamos de realçar no tópico anterior, onde, né, tendo um ambiente seguro e confiável, tanto é importante que o pastor realize escuta ativa, né, a escuta ativa, que envolve ouvir, né, não apenas as palavras que a pessoa vai soltando, mas também as emoções e a linguagem corporal, né? É importante o pastor prestar atenção também nas emoções da pessoa e na linguagem corporal, sem interromper, né, para julgar ou preparar uma resposta imediata. Não, é importante que o pastor não interrompa a pessoa quando estiver a se expor, né, a estiver a exteriorizar suas emoções. É importante deixar a pessoa acabar de falar, acabar de se exprimir, né, para depois então poder apresentar uma resposta muito mais acertada, né, com base à situação. Tanto é importante a escuta ativa. E outra questão aqui na técnica de escuta e empatia é a própria empatia, né, que é a capacidade de perceber e sentir a dor do outro, validando os seus sentimentos sem oferecer soluções rápidas ou superficiais. Portanto, é importante que o pastor tenha empatia, consiga de facto perceber e sentir a dor, né, da pessoa que está de facto a exteriorizar a sua situação. É importante perceber e sentir, né? Isso é que chamamos de empatia. De tal forma que, ao oferecer uma solução, né, não deve ser uma solução superficial, né? Deve ser uma solução que vai de facto de acordo com o âmago, né, do problema apresentado. E a outra questão é a postura de Paracletos, né? Aqui, por postura de Paracletos, nos referimos a estar ao lado do aconselhado, né, para consolar, para exortar, para encorajar,
né, transmitindo assim esperança de que a mudança é possível. Tanto o pastor, né, o aconselhador, deve tomar essa posição de um conselheiro, né, de um conselheiro. Portanto, a missão é mesmo aconselhar, é consolar e exortar, bem como encorajar a pessoa. De tal forma que a pessoa ganha coragem, né, e perceba que é possível, sim, a situação ser mudada. Portanto, esta é a primeira abordagem, né? Agora, a segunda abordagem, que são abordagens e modelos metodológicos, né? Vamos aqui agora ver alguns modelos metodológicos. Tanto existem escolas que definem a intensidade da intervenção do pastor, ou seja, quão intenso o pastor pode sim, né, pode ser no aconselhamento. Então, nesse quesito, nós temos escolas que optam por abordagens diferentes. Temos, por exemplo, o método noutético, que é o método definido por Jay Adams. Né? Este método ele é focado na confrontação amorosa e na suficiência das escrituras para resolver problemas de pecado e comportamento. Tanto aqui no método noutético, confrontar, né, confrontar o aconselhado, né, diante das escrituras, é pegar a situação, né, a situação que a pessoa apresenta e confrontá-la com as escrituras, apresentando as escrituras como suficiente para resolver problema de pecado e de comportamento. Né? Portanto, esse método é um método mais diretivo, onde o conselheiro assume um papel de instrutor bíblico, né? Que o conselheiro vai se portar como um instrutor, alguém que está para instruir o aconselhado nas escrituras sagradas. E temos o método integracionista, né? Que é o método definido por Gary Collins. Este método ele defende um diálogo entre a Bíblia e as ciências humanas, né? Como a psicologia. Pronto, esse método é mais flexível e ele utiliza ferramentas psicológicas, né, como auxílio para levar a pessoa à maturidade espiritual. Vamos depois detalhar, né, vamos depois entrar em pormenores para cada um desses métodos. Portanto, temos também, né, em terceiro e último, o método não diretivo, ou também conhecido como método empoderador. Esse método é baseado na ideia de que a pessoa tem forças internas para encarar os seus problemas, né? O método não diretivo. Tanto aqui, nesse método, o conselheiro ele atua como facilitador, ajudando o indivíduo a descobrir o seu próprio caminho à luz da fé. Tanto são esses três métodos, quanto a intensidade, né, a intensidade do conselheiro, né, nesse processo. Ok, ferramentas espirituais e práticas no aconselhamento pastoral. Portanto, o diferencial do aconselhamento pastoral, né, é o uso de ferramentas que transcendem a psicologia clínica. Né? Portanto, isso é que torna o aconselhamento diferente da psicoterapia. Okay? Porque as ferramentas que se usam no aconselhamento pastoral são ferramentas de caráter espiritual. Por exemplo, o uso das escrituras sagradas, né, a Bíblia Sagrada, né, aplicar textos bíblicos específicos, né, como os salmos para o consolo ou provérbios para a sabedoria prática, né, como alicerce para a mudança de mente e de atitude. Estamos a ver aqui no aconselhamento pastoral, usa-se as escrituras sagradas tanto para o consolo, bem como também para a instrução de aspectos de sabedoria, tomando a Bíblia como referência, como base de orientação. E outro aspecto, a oração, né? A oração constante. Tanto o conselheiro deve orar pelo aconselhado antes, durante e após as sessões, reconhecendo que a verdadeira transformação, porque o objetivo é a pessoa ser transformada, o caráter, tanto a transformação depende do Espírito Santo. Okay? Sabemos que a transformação, que é mesmo um novo nascimento,
é uma obra que é operada pelo Espírito Santo. Portanto, nossa intervenção nisso é intercedermos a Deus, orarmos a Deus, para que Deus, com a sua graça, então, transforme o caráter da pessoa. Ok? E o último aspecto é a confrontação e a admoestação. Portanto, no processo de aconselhamento, é importante mostrar ao aconselhado, né, a sua parcela de responsabilidade e chamá-lo ao arrependimento ou mudança de conduta, sempre com mansidão. Portanto, o pastor não pode ter receio, complexo, né, de apontar, né, aonde a pessoa errou, né, e mostrar, né, aquilo que está errado e mostrar o caminho correto para a pessoa mudar de posição. Tanto, claro, que ao fazer isso, tanto ao apontar o erro como mostrando o caminho, deve ser sempre feito com mansidão. Okay? É importante este aspecto. Ok? Ok. Ok, vamos então agora falar também da questão da configuração da sessão, né? Como é que nós configuramos a sessão de aconselhamento, ok? Para que as técnicas que nós apresentamos funcionem, é importante que o ambiente físico e ético seja adequado. Okay? Por ambiente físico, me refiro aqui a um lugar apropriado, né? Onde nós vamos fazer o aconselhamento pastoral, bem como também o ambiente ético e crucial. Portanto, é crucial. Portanto, já falamos do local adequado, né? Deve ser reservado e discreto, tem que ser um lugar reservado, tem que ser um lugar discreto, né? Para garantir o sigilo, né? Mas é importante que seja visível, né? Como tipo uma sala com porta de vidro ou em horário movimentado na igreja, para a segurança e integridade de ambos, né? A segurança e integridade tanto do conselheiro, assim como também do aconselhado. Convém, né, ser um lugar adequado, um lugar que seja discreto, mas que garante sigilo, mas seja visível, né, que haja movimentação da pessoa, para que não evite-se, né, outras situações que não são boas. E também é importante que haja limites e ética. Portanto, no aconselhamento é importante evitar contato físico desnecessário. Okay? É importante isso. Principalmente quando estamos a falar de pessoas de sexo oposto. Okay? É importante o conselheiro evitar o contato físico. E também reconhecer quando o caso exige encaminhamento para um profissional de saúde mental ou física, né? É importante perceber isso. Pode ser caso de saúde mental, saúde física, saúde psicológica. Portanto, o pastor deve saber identificar os seus limites, né? Existe assunto que é para o pastor orar, orientar, né? Com conselhos assim práticos, mas existem casos que é para o pastor encaminhar a pessoa, o aconselhado, por exemplo, a procurar um médico, por exemplo, né? Quando se trata de uma saúde física, né? Precisa de um acompanhamento médico especializado. Há casos, por exemplo, que o problema é psicológico, aí tem que se recomendar a pessoa procurar um psicólogo. Tanto o pastor não pode pensar que ele pode fazer tudo por ser homem de Deus. Não, existem pessoas treinadas, né, para eh, situações específicas. Portanto, quando o pastor dá conta que o assunto é doença física, deve encaminhar para o médico. Se é psicológico, tem que encaminhar para o psicólogo. Portanto, é importante o pastor conhecer o seu limite de atuação. Okay? Nós temos visto em algumas igrejas pastores a internar doentes na igreja. Isso é crime. Isso constitui-se crime, porque a igreja não é hospital, o pastor não tem treinamento, né, para cuidar de doente. Portanto, não é correto um pastor internar doente na igreja. Não pode. O pastor pode orar pela pessoa que está doente, mas tem que encaminhar essa pessoa aos cuidados médicos. Okay? É importante estabelecermos então os limites, né, e ética para evitarmos outras situações não boas
que não tem, que vão além da função do pastor, né, no aconselhamento pastoral. Ok, vamos agora então começar agora a detalhar, né, cada um dos métodos de aconselhamento, né, cada um dos métodos. Penso que nessa aula, na aula 1, vamos nos concentrar apenas no método noutético, que é o método de Jay Adams, e os outros métodos vamos ver nas aulas subsequentes. Portanto, o método noutético, que é o método de Jay Adams, neste método de aconselhamento, que foi sistematizado por Jay Adams, né, na década de 1970, especialmente em sua obra Capacitados para Aconselhar, esse é o título do livro de Jay Adams, né? Portanto, aqui, essa obra transformou o cenário pastoral, né, ao defender que a Bíblia é suficiente para tratar os problemas da vida e que o pecado, e não apenas doenças mentais, é a raiz de muitos conflitos emocionais. Aqui temos aqui alguns aspectos que Adam destaca. Né? Primeiramente, que Adam apresenta a Bíblia como sendo suficiente para tratar os problemas da vida, relacionado com o pecado, bem como também com doenças mentais. Né? De acordo com Adams, diz que a Bíblia é suficiente para tratar esses tipos de problemas. Portanto, defende ele que a raiz desses problemas não são apenas, ou seja, esses problemas não são apenas problemas mentais, né? Ela aponta que muitos deles são problemas resultantes do pecado. Tanto, agora, esse termo noutético, ela vem do grego nouteten, que significa colocar na mente, né, advertir ou confrontar. Portanto, daí o método de Adam ser conhecido como o método do confrontamento. Né, o método do confrontamento. Vamos então apresentar aqui os pilares e as técnicas práticas desse método. Né? Vamos ver aqui quais são os pilares deste método. Então, nós temos aqui, primeiramente, os 3 elementos fundamentais, que são conhecidos como os 3 N, do método de Jay Adams. Portanto, no método, nos três elementos fundamentais, os 3 N's, o Jay Adams ele diz que o aconselhamento só é noutético se contiver esses 3 componentes. Primeiro componente, a necessidade. Né? Primeiramente, tem que haver necessidade. Por necessidade, o aconselhado, né, está em uma situação em que exige mudança, ou um padrão de comportamento ou pensamento que não agrada a Deus. Portanto, o aconselhado está numa situação que precisa mudar. Né? Ou está em pecado, ou está, por exemplo, num conflito conjugal. Qualquer situação assim, né, que precisa ser mudado. Portanto, esse é o primeiro elemento que é fundamental, né? O segundo elemento é a notécia, né, que é a confrontação. O que é isso? Aqui na confrontação, né, o conselheiro, que aqui é o pastor, no caso, ele vai confrontar o aconselhado verbalmente com as escrituras, visando o seu benefício. Aqui é claro que, né, o aconselhado vai primeiro apresentar o problema e o pastor, com base no problema apresentado, ele vai confrontar a pessoa na luz das escrituras. Okay? A ideia não é um ataque, não é para atacar a pessoa, mas é uma orientação firme e amorosa. É mostrar, né, no aconselhado qual é a posição bíblica, né? Qual é a posição bíblica de acordo com a situação que ele apresenta. E temos que apresentar aquilo que a Bíblia, né? Como a Bíblia se posiciona de forma firme. Claro que sem perder o amor, né? Sempre com amor, mas com firmeza. Né?
usando então aqui a autoridade das Escrituras. Portanto, isso aqui é a confrontação, que é a própria notícia. Né? Depois temos então a noesis, né? Noesis, que é o propósito. Portanto, aqui no propósito, o objetivo final do aconselhamento aqui é a mudança da pessoa para a glória de Deus e o bem-estar do indivíduo, né? Levando-o ao arrependimento e à santificação. Portanto, o objetivo aqui desta confrontação é levar a pessoa a mudar de posição, mudar de conduta, mudar de caráter para o bem dessa pessoa e também para a glória de Deus, né? Que vai então, normalmente, conduzir a pessoa ao arrependimento, se arrepender do erro cometido, e a santificação, que é submetido então ao processo de mudança, né? Mudança de comportamento, mudança de postura ou posição. Ok? A segunda técnica, nesse método ainda de J. Adams, é a técnica do despojar-se e revestir-se. O que é isso? Despojar-se e revestir-se. Tanto aqui a base é a passagem de Efésios, né? Efésios 4, 22 a 24, né? Com base nessa passagem, Adams argumenta que não basta parar um comportamento errado, que é despojar-se, né? Não basta. É preciso substituí-lo por um hábito santo. Okay? Tanto, se a pessoa, né, por exemplo, vamos supor que a pessoa, por exemplo, tinha o hábito de se embebedar, né? Era alcoólatra, né? Não basta a pessoa, né? Não basta a pessoa se despojar do álcool. É importante que essa pessoa se ocupe, né? No lugar do álcool, se ocupe, né? De outra virtude, né? Para substituir, né? O hábito que ele tinha do álcool. Então, essa é a ideia de Adams. Não basta só a pessoa se despojar de uma conduta errada, é preciso que essa conduta errada seja substituída por outra conduta santa. Exemplo, não basta, por exemplo, o aconselhado parar de mentir. Né? Não basta parar de mentir. Claro que deve parar de mentir. Deve parar de mentir. Mas ele deve ser treinado a falar a verdade habitualmente. Portanto, ele deve trocar o mentir por falar a verdade de forma costumeira. Ok? Isso aqui para evitar o vazio, né? O vácuo comportamental deve ser preenchido por uma virtude bíblica. Essa é a ideia. Tira-se um vício nocivo e no lugar do vício introduz-se, né, um comportamento bíblico, uma virtude bíblica. Okay? Esta então a técnica de despojar-se e revestir-se. Portanto, é extremamente importante, né, quando estamos a aconselhar a pessoa, depois de identificarmos o erro que a pessoa tem cometido, né, aconselharmos, né, para a pessoa se despojar desse erro e no lugar do erro, né, aconselharmos uma virtude que a pessoa deve cultivar, né, de tal forma a preencher aquele lugar do erro. Ok. A terceira técnica é a técnica de coleta de dados e tarefas de casa. Aqui, no método notético, né, é extremamente prático e diretivo, né? É importante que haja tarefas a serem feitas em casa. Também é importante aqui a coleta de dados. Por coleta de dados, aqui estamos falando de inventário de dados, né? O pastor faz perguntas diretas, né? Para entender o que o aconselhado está fazendo, em vez de focar apenas no que ele está sentindo, né? É importante o pastor fazer perguntas cirúrgicas, né? Perguntas diretas para entender, né, de facto, o que a pessoa, o aconselhado tem feito, né? O que ele está fazendo de errado. Né? Vamos dar conta por meio das perguntas que vamos fazer. Né? E com essas perguntas, né, a resposta que ele vai nos dar vai nos servir de dados para nós percebermos, né, o que ele tem feito. E a lição de casa, né? O aconselhamento não termina na sala. Adams enfatiza que o aconselhado deve levar tarefas práticas para a semana, por exemplo, leituras bíblicas, exercícios de controle de ira, reconciliação com terceiros, né? É importante que a pessoa tenha sempre uma tarefa ao longo da semana para ele fazer. Portanto, se o aconselhado não faz a tarefa, né, no próximo encontro,
A sessão deve ser baseada em por que a pessoa não obedeceu, né, fazendo a tarefa que lhe foi dada, né? Tem que se procurar entender por que a pessoa não conseguiu fazer isso, por que ela não leu a Bíblia, por que ela não conseguiu se reconciliar, por exemplo, com o terceiro, por que ela não conseguiu fazer exercício de controle da ira. Precisamos entender, né, para então darmos outro suporte adequado. A quarta técnica é a suficiência das escrituras e a rejeição do modelo médico. O que é isso? A maior marca de Jay Adams é a crítica que ele faz à psicologia secular. Adam faz uma crítica à psicologia secular. Na visão de Adams, pecado vezes doença, né? Adams defende que muitos problemas diagnosticados como doenças mentais são, na verdade, problemas de conduta e falta de disciplina espiritual. Okay? Portanto, essa é a primeira crítica que J. Adams faz. Ele entende que muitas doenças que, segundo os médicos, diagnosticam como doenças mentais, Adam entende como falta de disciplina, problemas de conduta. Né? Outra questão, a responsabilidade pessoal. Né? O método de Adam remove o papel de vítima do aconselhado. Ele é visto como um agente responsável perante Deus, capaz de mudar através do poder do Espírito Santo e da obediência à palavra. Portanto, Adams tira aquela ideia errônea, né, que se coloca, né, procura se apresentar a pessoa como vítima, né, como se fosse um agente passivo. Né? Adams mostra que isso não é verdade. A pessoa, né, o ser humano é um agente ativo, portanto ele não é nada vítima, ele é um agente responsável, né, que pode mudar a sua situação mediante obediência, né, à palavra de Deus, né, pela ação do Espírito Santo. Portanto, o homem tem sim papel a desempenhar, portanto o homem sim é responsável também por várias situações que o acontecem. Ok, vamos agora falar então o papel do conselheiro, né, aqui no método de Jay Adams. Né? No método notético, né, o pastor não é um ouvinte passivo. Né? O pastor não está aí só para ouvir a pessoa a falar, não. Ele vai atuar como um treinador ou como um professor. Né? Ele é autoritativo, nesse caso, usa autoridade baseado na Bíblia. Tanto com base na Bíblia, o pastor ele confronta o erro rapidamente e ele se foca na solução imediata dos problemas. Tanto esse é o papel do pastor, é apontar aquilo que está errado e mostrar a solução na luz da Bíblia. Ok? Agora, pontos que se deve ter atenção, né? Portanto, nesse método de Jay Adams, os críticos do método sugerem que ele pode ser rígido demais em casos de traumas profundos ou distúrbios biológicos reais. Portanto, alguns críticos, né, acham que o método de Jay Adams pode ser muito crítico, né? Pode ser muito duro, muito rígido, né, para aqueles casos que está se tratando de um trauma profundo, né, ou distúrbios biológicos reais. Por isso, muitos pastores hoje usam o aconselhamento bíblico moderno, né, que mantém a base de Adams, né? Pegam a base de Adams, que é a base de escutar e confrontar o pecado e mostrar o caminho, mas com uma abordagem mais compassiva e atenta às nuances do sofrimento humano. Ok. Para nós então fecharmos, vamos aqui apresentar um exemplo de uma sessão baseada no método de Jay Adams. Né? Vamos aqui dar um exemplo, um roteiro né, do aconselhamento pastoral com base no método notético. Ok, tanto numa conversa aberta, né, o pastor assume o papel de instrutor, né, nesse método, como nós já apresentamos. Portanto, aqui
Um exemplo do roteiro, né, para uma sessão de mais ou menos 50 minutos, onde o pastor vai abrir, né, antes de começar o aconselhamento, né, vai fazer a abertura, e pode ser, por exemplo, lendo um texto bíblico, ou dando as boas-vindas e fazendo oração, né, oração antes de começar a sessão, né, que pode durar por aí uns 5 minutos de oração. Na abertura, depois temos aqui, né, na primeira para abertura e oração, depois temos aqui o objetivo, né, o objetivo deste aconselhamento é estabelecer a autoridade da Bíblia, né, e a dependência do Espírito Santo. É importante, aqui a ideia é mostrar que o cristão, né, ele deve se submeter à autoridade da Bíblia e deve depender do Espírito Santo. Tanto, objetivo, ação, o pastor ora, né, ele vai orar pedindo que a palavra de Deus confronte o coração e traga clareza, né, na oração. Okay? Tanto, a pergunta-chave aqui: o que Deus tem feito na sua vida desde que nos vimos pela última vez? Aqui é para começar a conversa. O que Deus tem feito na tua vida desde que nos vimos a última vez? Tanto, no segundo ponto, revisão da tarefa de casa. Caso já houve, né, um encontro anterior, né, aí faz a revisão da tarefa. O objetivo da revisão da tarefa é verificar a responsabilidade e o compromisso do aconselhado. É ver se de fato o aconselhado está compromissado, é de fato está a levar a sério, né, as sessões de aconselhamento. Tanto no método de J. Adams, né, a verificação da tarefa é um dos pontos vitais, né, muito importante, cobrar a tarefa e verificar se a pessoa de fato fez. Nesse ponto, ação a se tomar. Se o aconselhado não fez a tarefa, exemplo, ler um capítulo de Provérbios ou pedir perdão a alguém, tanto a sessão deve se focar em entender por que houve desobediência, né, antes mesmo de prosseguir para uma nova sessão. Né? Tem que procurar perceber por que não se obedeceu a tarefa deixada. Aqui a pergunta-chave é como foi a execução da tarefa que combinamos? Quais dificuldades você encontrou para obedecer ao que a Bíblia ordena? Né? São as perguntas-chave que nós podemos dirigir neste ponto, que é da revisão da tarefa. O terceiro passo é, então, a coleta de dados e confrontação, que pode levar por aí uns 15 minutos. Nesse passo, o objetivo é identificar o pecado, né, o pecado padrão, né, ou a falha da responsabilidade, né, é identificar onde é que está o pecado, o que é que a pessoa fez de errado. Né. Tanto a ação que o pastor deve tomar, né, o pastor faz perguntas diretas sobre os fatos, por exemplo, o que você fez, né, como reagiu. Né, essas perguntas, a ideia é para o pastor evitar especulação, né, porque você, depois de fazer as perguntas, né, de acordo com as respostas que ela vai te dar, você vai então se apegar, né, nas respostas que ela te apresentou, para não especular, né? Deve-se evitar especulações psicológicas sobre o passado distante, ok? É importante se focar, né, naquilo que a pessoa vai te apresentar. Tanto a confrontação, né? O pastor abre a Bíblia em um texto, já depois da pessoa, né, apresentar as respostas, o pastor identificar onde está o problema, então o pastor abre a Bíblia em um texto específico e mostra ao aconselhado onde a sua conduta diverge da palavra de Deus. Ele mostra como é que ela está errada, onde é que ela errou, né, à luz da palavra de Deus. Ok? Contexto bíblico. E aqui a pergunta-chave é, de acordo com o texto bíblico X, né, como Deus classifica a sua reação naquela discussão? Por exemplo, o que você está tentando satisfazer em vez de glorificar a Deus? Né, são perguntas que podemos fazer aqui. Pronto, claro, vai variar, né, vai variar a pergunta de acordo com a situação específica que nós estamos a aconselhar, mas, em linhas gerais, essas são as perguntas que estaremos a colocar. Ok? Na quarta etapa, então, é já na etapa da instrução para a mudança. Né? Aqui já é o despojar e revestir, que pode durar por aí uns 15 minutos. Na quarta etapa aqui, o objetivo é substituir o hábito pecaminoso por um hábito
piedoso, conforme Efésios 4, 22 a 20. Ok, tanto aqui despojar e revestir pode durar por aí uns 15 minutos. Né? Como dizíamos, o objetivo é substituir o hábito pecaminoso por um hábito piedoso, né? Conforme o texto de Efésios 4, 22, 24. Tanto aqui a ação. Né? Não basta a pessoa parar de fazer o mal. Né? O pastor ensina o que o aconselhado deve começar a fazer. Okay? É importante o pastor aconselhar o que a pessoa precisa começar a fazer para não voltar a fazer o mal. Exemplo prático, né? Um exemplo prático, por exemplo, se o problema é ira, vamos supor que o problema é ira, né? O despojar, né? Despojar é o grito, né? Despojar é o grito, né? O revestir é a resposta branda e a oração imediata pelo outro. Portanto, é importante que a pessoa aqui se despoje do grito, né? E deve se revestir, então, de uma resposta branda. Deve orientar a pessoa como é que ela deve se portar, né? Quando está a ficar irada, para não gritar. É importante o pastor, né, orientar o que a pessoa precisa fazer, qual é a ação imediata para a pessoa. Né? Que a pergunta-chave é: o que a Bíblia diz que você deve colocar no lugar desse comportamento que estamos abandonando? Em vez de você gritar, o que você tem que fazer? Então, são as perguntas como essas que podem ser colocadas. E na quinta etapa, então, é já a nova tarefa de casa e o encerramento da sessão de aconselhamento. Portanto, aqui, a nova tarefa de casa, o objetivo é garantir a continuidade da santificação fora da sala, fora do gabinete pastoral. Tanto a ação, definir passos concretos, mensuráveis e práticos para a próxima semana. Exemplo de tarefa. Nessa semana, sempre que sentir vontade de mentir, para evitar um conflito, você vai parar, orar silenciosamente e dizer a verdade em amor, anotando cada vez que conseguiu fazer isso. Isso é um exemplo. Né? E por fim, então, o pastor faz a oração final. Né? Na oração final, a oração tem que estar focada no arrependimento e na capacitação divina para cumprir a tarefa dada. Portanto, esse é um exemplo, né, de uma sessão de aconselhamento com base no método de Jay Adams. Né? Vamos parar por aqui para a aula de hoje e vamos dar seguimento na próxima aula. Portanto, até a próxima aula. Graça e paz.